talvez começar por dizer que o doutor Raimundo e eu estamos numa caminhada juntos há muito tempo. Começamos com uma ideia, fazíamos parte de uma mesma firma, foi lá onde nós nascemos, onde crescemos, mas depois, como filhos adultos, seguimos caminhos diferentes, mas continuamos juntos, e por isso é que estamos aqui hoje e agradecemos este convite. Boa noite a todos, obrigado também pelo interesse. Em nome da OSHA, eu queria desejar boas-vindas a todos e vamos entrar num terreno delicado. É um terreno delicado, mas é vital. E eu gosto muito de dizer que esta questão de compliance, conformidade jurídica, negócios, nossa vida. Desculpa, Orlando, é possível para teres a tua câmera on? Ok, tudo bem. Thank you. Não temos slides ainda, né? Ok, obrigado. Mas vou ter que começar assim. Não vou ter que começar. Não tens que começar. Para continuar onde parei. Continua, Ok. por favor. Mais uma vez, boa noite. Eu estava a dizer que estas questões de compliance são como a vida. E muitas vezes o que nós vemos é a ponta do iceberg. Nós vemos a ponta do iceberg, a parte que constitui o iceberg de maior dimensão está por baixo da água. Nós não vemos. Então nós vamos tentar desconstruir isso hoje. Nós dividimos as nossas intervenções em duas partes. Vai começar o Dr. Raimundo e eu vou seguir. E essencialmente vamos abordar 4 questões. Tínhamos que escolher. É muito difícil. Confesso que foi uma tarefa muito difícil, a Tatiana orientou-nos, mas foi muito difícil dizer sobre o que é que nós vamos falar. É tanta coisa e tudo é importante. Então mas nós tínhamos que escolher alguns tópicos e começar. E escolhemos aqueles que, de certa forma, tocam muito com a nossa vida. E os pilares que nós escolhemos são os acordos parasociais, a questão da partilha de lucros, que está, de certa forma, interligada com a questão dos acordos parasociais, a governança ou governação, e, essencialmente, a ata. Devem estar a dizer, mas vamos falar de atas. Já vão perceber até que ponto as atas são importantes. Não parece nada, mas a ata pode determinar se eu continuo no negócio ou não. Já vamos chegar lá. E, por fim, vamos falar do cruzamento entre a lei de família, a nossa vida, o nosso dia a dia, e o direito societário, as empresas, o negócio. Então, nós escolhemos estes tópicos, acreditamos que há mais, mas estes foram aqueles que achamos ideais para começar. Esperamos, sinceramente, que consigamos atingir as vossas expectativas. Estamos abertos para uma interação. Não estamos aqui para falar, nós estamos aqui para dialogar. Não viemos dar aula de direito nem falar, é para dialogar. Nós vamos partilhar as nossas experiências e gostaríamos muito que vocês também participassem desta interação. Tendo dito isto, eu vou pedir ao Dr. Raimundo para começar e também vou me preparar para dar seguimento na segunda parte. Mais uma vez, obrigado e até já. Dr. Raimundo, use da palavra, por favor. Muito obrigado, doutor. Antes de mais, uma vez mais, boa noite a todos e agradecer pela oportunidade desta parceria, desta troca de experiências neste nosso mundo que é o mundo jurídico.
Desejo a todos que estejam a gozar de boa saúde, os seus familiares também, e que possamos todos interagir em prol de todos nós. Bom, o Dr. Orlando iniciou a apresentação e tocou e falou de aspectos que são ligados à nossa vida diária, não é? E como muito bem sabem, o direito é algo transversal. A gente pode pensar que estabelecer uma empresa é só trabalhar com o direito comercial, mas não. Ela pode levar-nos a outros ramos, por exemplo, o direito financeiro, o direito tributário, o pagamento dos impostos e tudo mais. E os aspectos que foram aqui eleitos como 4 pontos de base para o nosso encontro são aspectos transversais também, mas que no fim do dia são importantes e vitais, principalmente como ações preventivas, não é? Muitas das vezes as pessoas procuram os advogados ou procuram soluções jurídicas depois dos problemas lá surgirem, mas é preciso ter em conta que os advogados também podem e devem ser solicitados antes dos problemas surgirem, muito porque também são ferramenta importante para apoiar na prevenção, também mitigação de alguns infortúnios que possam ocorrer no nosso dia a dia. Vamos então começar. Bom, não sei se conseguem ver os slides. Está visível, não é? Conseguem ver os slides? Sim, sim. Ok, perfeito. Muito obrigado. Bom, o primeiro ponto que nós íamos aqui puxar tem que ver com os acordos parasociais. Mas falarmos de acordos parasociais nos remete a um outro tema anterior, que é o contrato de sociedade. Okay? Como a gente muito bem sabe, uma empresa legalmente constituída, ela deve passar pelo crivo legal do Estado, que vai lhe dar esta patente de empresa, de sociedade comercial, seja ela sociedade anônima, seja ela sociedade por cotas, ou até pode até ser uma sociedade ou um empresário individual. No entanto, não vou falar muito sobre o contrato de sociedade, porque não é o tema, mas o acordo parasocial, para que ele exista, é preciso que haja um contrato de sociedade, um pacto social. Para quem é empresário, para quem tem participações, vamos lá, ou cotas ou ações em uma sociedade, vai se recordar de ter assinado e rubricado um contrato de sociedade ou um pacto social. Que é aquele documento lá onde constam as principais e as mais vistosas normas que vão reger a vida entre os sócios daquela sociedade. Mas pode haver outros pontos legais que não constem do contrato de sociedade. Pode ou não pode? Naturalmente que sim, pode, não é? E o acordo parasocial, ele vai ser tido como sendo um contrato, não é? Celebrado. Desculpa interromper, doutor. Os slides não estão a mexer, pelo menos do meu lado não estão. Vamos lá ver aqui, peço desculpas. Agora estão a girar? Sim, agora estão. Está bem avançadinho até. Ok, está bem. Deixa-me tentar voltar um bocadinho só para tentar alinhar a ideia com os slides. Portanto, dizíamos aqui, a questão do registro da empresa, quando falamos de registrar a empresa, ou empresa registrada, né, em que nós referíamos ao contrato de sociedade. Não é? O contrato de sociedade, ele vai ser
a norma que vai gerir a vida entre os sócios dentro da sociedade, não é? Então, o acordo parasocial a que eu me referia anteriormente, ele vai ser um contrato que é celebrado entre todos, ok? Ou entre parte dos sócios de uma sociedade, seja ela sociedade por cotas ou sociedade anônima. E quais são então os elementos que podem constar deste acordo social, deste acordo parasocial? Porque ele vai regular matérias que não constam do contrato de sociedade, podem ser matérias supervenientes ou matérias que os sócios acham que merecem de um tratamento especial, diferencial, por exemplo, de fazer uma revisão do Pacto Social. Hoje eu vou dar aqui alguns exemplos e faremos ligação com aquilo que é o Pacto Social. Por exemplo, aspectos ligados à vinculação dos sócios. Pode ser um aspecto a ser tratado dentro do Pacto Social. Aspecto ligado à restrição e à transmissão de cotas ou de ações também pode ser uma matéria que pode ser tratada dentro do acordo parasocial. 2 pontos importantes do acordo parasocial, antes de eu colocar aqui este exemplo prático. Primeiro, é a eficiência vinculativa do acordo parasocial. Que diz o quê? Diz que o acordo social vai produzir efeitos apenas para as partes que assinam este acordo. Não vão vincular a sociedade, não vão vincular os demais sócios. Aqueles que rubricarem o acordo social serão as partes deste acordo e serão obrigados a observar e cumprir as normas constantes deste acordo. E depois tem a questão da consequência em caso de violação. Decorrente do facto da eficácia vinculativa, a violação não vai pôr em causa a sociedade, ok? Mas sim vai colocar em causa as partes, ou seja, a parte que violou dada norma que estava constante do próprio acordo social. Por exemplo, vamos dar aqui a hipótese de haver uma votação contrária ou a favor numa Assembleia Geral, enquanto que houve um acordo parasocial em que a indicação era outra. Então, esta violação deste acordo, ou o votar contra ou votar a favor, é uma violação do próprio acordo parasocial. A sociedade entra? Não, mas eventuais danos que daí podem advir desta decisão ou desta votação pode ser alvo de responsabilização. Vamos dar aqui um exemplo muito prático, fazendo aqui uma ligação entre o direito e o nosso dia a dia, como jovens, como famílias, como empreendedores e tudo mais. Há aqui um caso prático de 2 jovens informáticos recém-formados e preferem ou decidem criar uma sociedade, uma startup chamada, vamos lá, na hipótese, Young Tecnologia e Investimentos. E pronto, a empresa começa, vai fluir e começa a entrar lá os ganhos, os dividendos e pelo menos no vermelho não está no verde e isso é um bom sinal. Ora, na hipótese de um dos sócios decidir casar-se e esse sócio casa-se com o regime ou sob o regime de comunhão geral de bens. Até aqui não há nenhum problema, aparentemente, certo? Mas o casamento, infelizmente, não corre bem, por vários motivos, e há aqui a possibilidade do mesmo casamento deixar de existir. Há um divórcio. No entanto, se o jovem contraiu o matrimônio em comunhão geral de bens, a participação dele nesta Young Tecnologia
também passa para o rol de partilha dos bens do casal. Aparentemente, pode não haver nenhum problema aqui. Mas vamos aqui dar uma outra hipótese, ainda na cena desta que eu estou aqui a colocar. No divórcio, o outro cônjuge, porque sabe que o seu ex-marido tinha participação, não é? Pelo divórcio, como eu disse aqui atrás, pelo divórcio, os bens passam também para a partilha do casal. Ora, na hipótese, a esposa decide então que, porque tem a metade dos bens que são do casal, ela exige que vá, ou seja, ela exige e ela vai à sociedade e vai apresentar-se como proprietária de uma participação naquela sociedade. E logo aí já exige uma auditoria, exige uma relação de todos os clientes, todas as operações, trava investimentos, toma decisões que não estavam previstas e começa a criar um certo desembaraço dentro da própria empresa, que até afeta os próprios fornecedores, investidores e tudo mais. Ora, há aqui uma solução estratégica que se pode colocar, que passa pelo próprio acordo parasocial. E daí teria-se uma cláusula muito simples, muito prática, que seria assinado pelos dois sócios, independentemente do que pudesse acontecer no futuro. Ora, há aqui uma janela de criar-se uma cláusula num acordo parasocial, não necessariamente do contrato de sociedade, porque assim não preferem fazer, criar-se uma cláusula chamada uma cláusula de direito de preferência recíproco e exclusão. O que seria, ou qual é o impacto de nós termos um acordo parasocial que consta nele uma cláusula de direito de preferência recíproco e exclusão? A resposta é muito simples e passa pelo seguinte: é que nesta cláusula pode-se estabelecer o seguinte: por exemplo, se houver um divórcio ou se houver uma partilha que afete a participação ou a cota ou as ações de um ou do outro sócio nesta sociedade, o outro sócio tem o direito de preferência absoluto, okay? Para comprar aquela participação pelo valor nominal ou através de uma fórmula de avaliação definida de saber qual é o valor nominal desta participação. O que isso pode prevenir? Por um lado, não vai travar a dinâmica da vida da sociedade. Ou seja, os terceiros que se opuserem, os terceiros que aproximar a sociedade a reivindicar um certo direito, podem fazer, achando que têm direito, naturalmente, isso é um outro aspecto de discussão, mas isso não vai condicionar o andamento da sociedade. E também pode impedir que terceiros possam interferir na dinâmica da empresa. No entanto, os acordos parasociais, eles são uma ferramenta muito importante e usadas muito para mitigar e para também salvaguardar situações futuras, por forma que nas economias ou nos negócios não tragam eles complicações, mas sim tragam soluções que possam apoiar, dirimir este e outros conflitos que possam então existir. Esse é um exemplo que eu dava com relação a dois amigos e tudo mais. Então, é sempre importante perceber que dentro do direito há sempre janelas para resolver todos os tipos de problemas que existem, mas o direito também, ele não serve ou ele não vem apenas para dirimir, ele também vem para
dar uma janela de opções que permitam que, ao invés de chegarmos ao conflito, possamos antes resolver o aspecto de uma forma legal e sem criar nenhum impedimento. Há um outro aspecto muito importante ligado ao segundo pilar, que tem que ver com os acordos de partilha de lucro. Como empresários ou como curiosos na matéria, é de conhecimento comum que os lucros constituem um direito de cada um dos sócios na sociedade. Mas a pergunta é, como é que se pode, de certa forma, fazer então a partilha dos lucros sem entrar em contraste com a lei? Esse é um aspecto muito importante. A gente às vezes pensa que o lucro é tudo que está no final do nosso exercício. Os economistas, melhor do que eu, poderão explicar que para se chegar ao lucro existe, no entanto, uma fórmula que deve ser desenhada e implementada para tal. Então, a distribuição dos lucros, conforme eu dizia aqui atrás, ela pressupõe um direito fundamental de cada sócio. Assim como vocês veem nos contratos sociais ou nos pactos sociais, lá já nas cláusulas finais do contrato tem lá distribuição dos lucros, Assembleia Geral e tudo mais. Portanto, mas podem haver alguns entraves que possam, de certa forma, não ser benéficos, não tanto para a sociedade, em geral, assim como para os próprios sócios que compõem esta sociedade. Ora, quando falamos na distribuição de lucros, nós temos aqui dois aspectos fundamentais. Primeiro, é que ele é um direito dos sócios, porque consta da lei, assim como consta dos pactos sociais. Mas ele só pode ocorrer depois de estarem respeitadas alguns condicionalismos. Primeiro, por um lado, é preciso que a distribuição ocorra respeitando as nossas chamadas reservas legais obrigatórias. É preciso que ela ocorra também respeitando o cumprimento total de todas as obrigações que a sociedade tenha para com terceiros, por exemplo, para com o Estado. Só aí, ou um pouco mais à frente, já se pode pensar então no aspecto da divisão de lucros. Mas há um ponto muito importante na divisão de lucros, que é o chamado reservas legais obrigatórias, ou chamada reservas legais obrigatórias. O que é? É que esta reserva legal obrigatória, ela não é negociável. A reserva legal obrigatória, porque o nome diz legal obrigatória, ela é estabelecida por lei e deve ser cumprida, pois embora muitos de nós, ou dos estudantes que nós temos hoje em dia, não olham para esse aspecto, julgam que elas apenas são para as grandes empresas e as multinacionais e tudo mais. As pequenas e médias empresas também devem observar esse aspecto ligado às reservas legais obrigatórias. Por uma questão muito simples. Antes da partilha de qualquer lucro na sociedade, é preciso que se cumpra esta medida legal, muitas das vezes é que ronda nos 5% do lucro líquido da sociedade. Qual é o trunfo desta reserva legal obrigatória? Pois também vou dar mais um exemplo prático para a gente perceber na essência quais são os aspectos que esta reserva legal obrigatória dentro do acordo de partilha de lucros pode trazer e pode dar para a sociedade. É que nos negócios familiares, ou nos negócios entre marido e mulher, ou entre irmãos, né, muitas das vezes os negócios iniciam sem, vamos lá, aquela formalidade, sem que necessariamente elas estejam registradas. Não é? Mas se eu me escolho, vamos fazer um negócio de venda de capelanas, vamos fazer um negócio de
de venda de fruta. Ok, vai lá, vais tu à frente e eu, cá deste lado, vou apoiar nas operações e tudo mais. Mas quando chega a hora de perceber que o negócio está bom, o negócio está a fluir, começamos a ver, olha, qual é a minha participação, qual é o meu lucro neste negócio. Então, se nós não temos os acordos formados, os documentos assinados, os documentos escritos registrados, corremos o risco de fundar o próprio negócio e até criar uma desunião, uma destabilização entre os casais, entre as famílias, entre os irmãos ou entre os amigos, resumindo, entre os sócios. Vamos aqui então dar aqui um exemplo prático, para a gente tentar perceber mais ou menos um lado daquilo que é a partilha legal dos lucros. Vamos lá aqui, colocar aqui. Sim. Mais uma vez, os slides não estão a correr. Acho que teve a ver. O que está a passar para nós não está. Tá. Penso que. Bom, o slide, conseguem ver? Vai e volta? Sim, agora vai e volta, sim, já chegou a mexer. Oh, perfeito. Estamos aqui onde uma sociedade se perde. Oh, perfeito, muito bem. Okay, bom, continuando, referimos agora sobre o acordo de partilha de lucros, que é um acordo que regula os ganhos que são gerados pela sociedade. Mas atenção, é preciso ter em conta aqui os bens, os lucros, eles só podem e só devem ser partilhados depois de nós percebermos que houve aquela que é chamada a reserva legal obrigatória e depois do pagamento das obrigações, principais obrigações da sociedade, por exemplo, com o Estado, com os fornecedores, por aí demais. Né? Os economistas podem dar-nos uma explicação mais prática sobre aquilo que é a reserva que é a partilha dos lucros versus construção de reserva. O exemplo prático que a gente pode aqui dar é o seguinte: vamos criar uma hipótese de que, por exemplo, a Jamila e o Carlos, por exemplo, eles vivem juntos, têm uma relação já de longo tempo, constituíram uma família e decidem abrir uma fabriqueta de processamento de caju, em Boana, ou na Moamba, ou em Nampula, em Climano, em qualquer parte do mundo. E porque é um negócio de família, é um negócio de confiança, apenas aparece o nome dele no registro da empresa. O nome dela não consta. Até aí pode não parecer nenhum problema, mas o direito mostra-nos que situações dessa natureza, porque são aspectos que a gente viveu ou vive na vida real, ocorrem. Na conservatória do registro das entidades legais, a empresa apenas aparece registrada como uma sociedade unipessoal que pertence ao marido. Ora, mas a mulher, ela apoia na empresa, nas operações da empresa, ela apoia, por exemplo, no marketing, né? Ela diariamente acorda e vai postar nas redes sociais. Por exemplo, hoje em dia estamos na era das publicações digitais. De manhã ela acorda, posta no TikTok o seu negócio, posta no Instagram, posta no Facebook, posta em panfletos, cola, vai às rádios, vai aos podcasts, faz a divulgação. Ela está a trabalhar em prol da sociedade. Né? Assume-se que é uma relação de amizade, uma relação de conformidade e que, pronto, lá à frente depois a gente vai formalizar. Mas, legalmente, a empresa está registrada em nome apenas de uma das partes. Então, a pergunta que se coloca é: se a esposa, ou a mulher neste caso, percebe que a empresa, uma vez mais, não está no vermelho, está no verde, está no azul, está como está, há um fluxo de caixa e ela começa a retirar alguns valores da empresa para, por exemplo, questões pessoais ou questões familiares. Por exemplo,
a pretexto da casa, pagamento de mensalidade das crianças, ou cumprimento de uma obrigação, no STIC, por exemplo, ou outro exemplo prático do dia a dia. Por quê? Ela faz isso porque assume e, pelo trabalho operativo que ela faz, de publicidade, de acompanhar o negócio, assume que também detém metade daquele que é o investimento e do lucro que daí advém. A pergunta que se coloca é: pode-se fazer ou não pode-se fazer? Porque reparamos que, ao assim agir, ela já está a mexer no fluxo de caixa e vai, de certa forma, influenciar naquilo que é a liquidez da empresa e pode vir a conflituar-se com aquilo que são a divisão dos lucros. Uma solução que a gente pode colocar aqui, estratégica para o efeito, é basicamente a assinatura de um acordo de partilha de lucros, que vai significar regular contratualmente os ganhos que advêm daquela atividade comercial. Vamos gerar aqui uma cláusula que pode ser melhorada para efeito. Colocamos aí, neste acordo, que neste acordo de partilha de lucros, vamos colocar preto no branco. Primeiro, definimos se a senhora é trabalhadora da empresa ou não, se é, qual é a sua remuneração. 2, definimos se ela não é trabalhadora da empresa ou se é trabalhadora da empresa, ela pode ter direito a uma remuneração, pode ter direito a uma participação pelas operações que ela tem feito de marketing, não é? Pode ter direito a uma percentagem anual que pode ser fixada entre as partes, 8, pode ser fixada 10, 50%, aquilo que for acordado pelas partes. Okay? Mas esta partilha de bens, conforme eu disse lá atrás, só pode ocorrer depois de observadas as reservas legais, garantir que sejam pagas todas as obrigações e talvez permitir que as coisas estejam minimamente claras. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós percebemos que é certo, a gente vem de uma sociedade em que a palavra tem mais poder do que os escritos, não é? O comércio, quando começou, o povo sem escrita, as pessoas confiavam uma nas outras. Mas hoje em dia, a dinâmica da coisa mostra-nos algo totalmente diferente. Portanto, os acordos, eles aparecem aqui para dar esta alavanca jurídica, que muitas das vezes no pequeno negócio, no médio negócio, começamos a ter alguns entraves e as soluções o próprio direito pode cá apoiar. Então, terminaria esta parte com uma expressão jurídica muito simples, que resume este ponto que eu aqui coloquei, que é o seguinte: a execução sem acordo é um convite ao prejuízo. Okay? Muitas das vezes nós podemos dizer alguma coisa, ou prometer alguma coisa na emoção, na alegria, nas festas e tudo mais, prometemos trabalhar todos juntos, oferecer uma outra coisa, mas quando chegamos na hora H, dizemos não falei isso, se falei acho que estava equivocado. Portanto, os acordos, eles são ferramentas importantes para os negócios jurídicos, principalmente nos negócios a iniciar, nos negócios entre famílias, nos negócios entre amigos, até entre casais. Portanto, ia passar a palavra ao doutor Orlando para dar continuidade ao ponto. Doutor Orlando, tem a palavra. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Raimundo. Tatiana, quer um ponto de ordem ou posso prosseguir? Ou vai reclamar que os slides não estão a ocorrer? Não, eu queria saber. Obrigado, doutor Raimundo. Não sei se temos alguma questão
nem por enquanto, alguma coisinha que vale a pena esclarecer do que já foi dito. Antes de entrarmos, vi aqui uma pergunta do Belmiro, mas eu acho que é algo que fica mesmo para o fim, porque tem muito a ver com já o registro. Quem sabe a segunda parte vai nos cobrir um bocadinho sobre a diferença entre trust e empresa. Mas da matéria já coberta, né, falou-se um bocadinho da empresa familiar, como gerir os acordos, como vem nos apoiar. Há alguma questão? Ou podemos avançar? Dizem que Bom, o aquilo consente, né? Então, por favor, vamos silêncio avançar. consente. Avança. Obrigado, doutor Raimundo, obrigado, doutora Tatiana. É assim, tudo que nós estamos aqui hoje a abordar está interligado. Não há aqui nenhum tema que que possa ser avaliado de forma isolada. Está tudo interligado. No final do dia, nós vamos perceber que isto é um ecossistema, como muito bem disse a doutora Tatiana quando começou. Isto é um ecossistema, tudo está interligado. O que nós estamos a falar hoje aqui, na sessão, penso que haverá uma sessão sobre contabilidade, não é? Quando se chegar lá, vão descobrir que está tudo está interligado. Então, eu vou falar de dois tópicos, que é a questão das atas, não parece nada, como disse, e, por fim, o cruzamento entre a nossa vida diária, as nossas relações pessoais e o direito societário. Eu vou começar por contar uma história. Infelizmente, não posso revelar os detalhes por questão de confidencialidade, mas é algo que aconteceu. Em março, eu fui fazer um due diligence, tanto que havia uma empresa moçambicana, há uma empresa moçambicana, que estava a dar-se muito bem, mas precisava de expandir, mas não tinha capital para expandir. No entanto, surgiram investidores estrangeiros interessados nessa empresa. E no mundo de negócios estabelecido, ninguém faz um investimento sem que solicite um due diligence. É o mínimo. E eu penso que nós também devíamos começar a criar esta cultura. Não precisa de ser um due diligence elaborado, não precisam de falar com a Deloitte Touche, com a KPMG, com a Ernst. Não precisam de falar com estas grandes empresas. Arranjem alguém que tenha conhecimentos nas várias áreas, né? Área jurídica, área financeira. Vocês têm que verificar se o balance sheet daquela empresa fala ou não, porque senão estão a comprar um negócio que não, depois de amanhã vai dar problemas, né? Mas no caso, vamos falar da questão jurídica. Portanto, isto aconteceu em março. Fui fazer o due diligence. Vou resumir, porque não entrarei em detalhes. Eu até tenho aqui uma página, pronto, um resumo no item governação e riscos. E eu vou ler para vocês quais foram as conclusões de todo o trabalho que se fez. Isto é em inglês, eu vou tentar vou falar assim em português, espero que consiga fazer. Falta de registros. Não existem atas da Assembleia Geral, ou não nos foram fornecidas atas da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração para revisão. 2. Falta de termos de posse. Não nos foram fornecidos os termos de posse para os atuais membros dos órgãos de direção. Não podemos avaliar. 3. Não nos foram fornecidos documentos sobre a transferência de ações dos sócios minoritários para os sócios maioritários. Já vou explicar o que é isso. Conclusão. Há um alto risco de disputas internas devido à não formalização de algumas operações. Isto é a conclusão. Estou a começar do fim. Resultado. Eles iam pagar $1 milhão pela empresa,
Disseram, enquanto isto não for resolvido, nós não podemos avançar. Eles iriam mais tarde fazer investimentos avultados, mas os sócios atuais da empresa iam receber $1 milhão. Mas por causa desta página de 4 pontos, o negócio parou. Bom, não vou falar mais por razões de confidencialidade, mas a parte que interessa da história é esta, que por causa da ausência destes registros, o negócio parou. O investidor disse, não vou avançar. Bom, vamos ter que resolver, mas isso é outra história. O que importa para aqui é, não avançou. O que é que aconteceu? Esta empresa tinha 4 sócios. Tem 4 sócios. Um é que dava, como se diz, dava o gás. Era a pessoa que tirava o dinheiro do seu bolso, punha na caixa. É o contrário daquilo que o doutor Matapas esteve a dizer. Não era a pessoa a tirar dinheiro da empresa. Era ele que tirava dinheiro do seu bolso para financiar as operações da empresa. Um dos sócios que tinha mais interesse. Havia um segundo que trabalhava, que andava, usava seu carro, ia fazer as operações, marketing, as reuniões e tudo isso. E havia 2 sócios que não tinham atividade nenhuma, não contribuíam, não trabalhavam, pura e simplesmente figuravam como sócios. E na conversa, o sócio que tirava dinheiro de caixa disse, olha, isto não pode continuar assim. Esta empresa, vocês têm que me vender as vossas cotas, é uma sociedade por cotas. E eu vou ficar o sócio maioritário, serei eu e o segundo, vocês os dois, por favor, afastem-se. Mas isso foi conversa. Não houve Assembleia Geral, não houve ata redigida, assinada e registrada na Conservatória de Registro de Entidades Legais. No BR aparecem os 4 nomes. Mas esta conversa teve lugar há 1 ano atrás. E para todos os efeitos, porque ele era a pessoa que punha o dinheiro, ele era a pessoa que dava a cara para o negócio, ele assumia que ele é o sócio maioritário. Na prática, sim. Mas nos documentos, não. Quando nós vamos fazer o due diligence, o que é que nós encontramos? Encontramos o BR, em que estão 4 sócios. O senhor que faz tudo, que põe o seu dinheiro, o outro senhor que corre para cima e para baixo, e os 2 que não fazem nada. Ou seja, para efeitos jurídicos, todos são sócios. Os 4 são sócios. Não há como negar isso. Por muito que a gente converse, venha com argumentos, mas eu é que ponho o dinheiro. Não está nada registrado. Resultado, nós detectamos isso e tínhamos que reportar. Imaginem que os estrangeiros comprem a empresa, capitalizam, o que é que os outros 2 vão fazer? Imaginem, vamos lá, quero ouvir opiniões. O que é que os outros 2 vão fazer? Posso ouvir as vossas opiniões? Imaginem, né? Que não fizeram due diligence, não se detectou isto ao BR, o investidor vem, paga $1 milhão, capitaliza. O que é que vão fazer os outros 2 que não tinham atividade, que deixavam só 2 pessoas? O que é que eles vão fazer? Bom, eu acredito que vão identificar-se como um dos sócios e terão parte neste contrato. Nem mais. Nem mais. Muito obrigado, quando começar a florir, eles vão querer participar do negócio. Porque eles são, para todos os efeitos, sócios. Então, há riscos, e se isso não acontecer, e se começarem a dizer, não, mas vocês não participam, o que é que vai acontecer? Alguém pode dizer o que é que vai acontecer? Se lhes for negado esse direito a participar nos lucros, o que é que vai acontecer? O mais provável é que o processo termine no tribunal, né? Nem mais. Mas, essencialmente é isso, disputas jurídicas que vão inviabilizar o investimento, o negócio vai parar. Então, esta ilustração é para lhes dizer que
uma simples ata, uma simples reunião da Assembleia Geral, uma simples ata, Conselho de Administração, Assembleia Geral, onde se tomam decisões muito importantes. Decisões sobre como é que nós vamos investir, como é que nós vamos operar. Tudo isto tem que estar documentado, tem que estar escrito lá. E as atas, nem é preciso inventar, já existe um template da ata, agenda, quem esteve presente, o que é que foi discutido, e no fim, as atas são assinadas, reconhecidas em notário, e amanhã ninguém pode dizer que, mas não, eu não disse isso. Não. Houve transferência de cotas. Registra. Leva para a CREL. Registra lá a alteração do pacto social. Em vez de 4, aparecem 2 sócios que são efetivamente sócios. Amanhã, se aparece um investidor que quer comprar a empresa, vai falar com estes 2 sócios. Está claro. Porque se nós conversarmos aqui e eu disser a partir de hoje é A, B, C, D, mas eu não formalizo isto, não fiz nada. E eu, quando estava a conversar agora, antes da sessão com o Dr. Matapa, lembrei-me de um dos meus professores, que Deus tenha, já se foi, e ele usava uma expressão em latim. Bom, perdoem-me o latim, eu não sei latim, mas essa expressão ficou, e vocês depois podem ir procurar, é uma expressão muito, muito, muito corriqueira no direito, que é basicamente qualquer coisa como quod non est actis, non est in mundo. Bom, o latim é meio enferrujado, mas é quod non in act, non est in mundo. É qualquer coisa como o que não existe na ata ou nos autos, não existe no mundo. Ponto final. Se não está escrito num documento, não existe. A ata é uma ferramenta fundamental no negócio. E a lei impõe livros obrigatórios. Há livros obrigatórios. Não vamos entrar em detalhe, mas há livros obrigatórios para as sociedades. É o livro de atas da Assembleia Geral, livro de atas do Conselho de Administração ou de Direção, livro de atas do Conselho Fiscal. E as atas têm que ser escritas. Pode não ser um livro, aquele livro tradicional, podem ser folhas, não tem problema. Podemos fazer uma folha, datilografar, tudo o que foi discutido, quem esteve, quando é que foi, a que horas é que começou, a que horas é que terminou, o que é que foi deliberado, as partes presentes, quem votou a favor, quem votou contra, assinam, reconhecem as assinaturas, arquivam. Não precisa de ser aquele livro tradicional. Eu depois de levar aqui um livro para lhes mostrar antes do fim da sessão, aquele livro que a gente leva para o tribunal, termo de abertura, depois leva para as finanças, imposto de selo. Se fizerem aquilo, melhor. Mas se não tiverem, simples folhas soltas, pegar uma folha, fazer uma ata. É importante, senhores, que uma empresa tenha atas. É importante que tudo o que é discutido, tudo o que é decidido, fique registado numa ata e que essa ata seja assinada. Não basta fazer uma ata e mandar por e-mail sem assinaturas, tem que estar assinada. As atas terminam com uma expressão muito famosa. Assim se disse e ficou para constar, foi lavrada a presente ata que vai ser seguidamente assinada por todos os presentes. Essa forma de fecho muito, muito coloquial, é tradicional, clássica. Aquele documento é muito importante. Ata. Assembleia Geral, principalmente Assembleia Geral, onde se reúnem os sócios, Conselho de Administração, a gestão. Por falta destes documentos, estes senhores têm $1 milhão empatado. Bom, de certeza que eles vão resolver, porque é muito dinheiro em jogo. Mas, a partida, o investimento não avançou. E nesse período, pode ter surgido outra oportunidade e eles perderem o interesse. Estão a ver o risco disso? Ata. Ainda acham que a ata não é importante? Ou alguém achava que a ata não era importante? É importante, muito importante. Então, reduzir a escrito tudo o que faz parte da vida da sociedade.
as deliberações dos sócios só são provadas por atas. Se não há atas, não aconteceu. E há um outro caso prático, só para fechar esta parte, de 2 irmãos construíram uma sociedade. Um deles estava empregado numa ONG e a irmã dedicava-se inteiramente à empresa. Em algum momento, viu-se necessidade de ir ao banco, pedir um empréstimo para comprar uma carrinha, para facilitar o trabalho. Estavam sentados em casa, num fim de semana, casa dos pais, num dos bairros, não vou dizer qual, senão depois vocês conseguem identificar. E na conversa, não era reunião formal, na conversa, irmãos, não é? De confiança. Vamos comprar. Tá bem, tudo bem, pode ir ao banco, faz isso, não tem problema, pode ir ao banco. Eram 2 sócios, 2 irmãos. Pode ir ao banco, pede um empréstimo, não há problema nenhum, está ok, nós precisamos disso. Mas olha, atenção, fizeram as simulações, se nós pagarmos, o negócio não ia mal, mas se nós pagarmos a prestação só com base nos rendimentos da empresa, não vai ser, vamos levar muito tempo. Nós tínhamos que prescindir dos nossos lucros no final do ano, do exercício, para podermos pagar uma prestação maior, feita a simulação. Não faz mal, ele trabalhava numa ONG, estava a respirar bem, disse, não há problema, eu não preciso, pode usar a minha prestação. A irmã foi ao banco, pediu um empréstimo, os processos de pedido de crédito demoram, e foi aprovado, começaram a pagar, pagaram a primeira, a segunda, quando iam na 6ª prestação, o irmão teve problemas lá na ONG, já não tinha aquele rendimento lá da ONG. Não vou dizer qual é a organização também, senão depois vocês identificam. Voltou para a empresa. Como é que é? Os lucros. Não, mas nós combinamos que a tua parte, nós íamos prescindir dos nossos lucros para termos uma prestação maior e pagarmos em menos tempo. Não disse, não disse isso. Pronto. O que é que aconteceu? Imagina o que é que aconteceu. Estão aí? Ainda estão aqui comigo? Então, pessoal, o que aconteceu? O que é que aconteceu? Mas eu quero ouvir as vossas opiniões. O que é que vocês acham que aconteceu? Será que a sociedade mantém-se, a amizade e irmandade mantém-se? A Tatiana Kumba diz tribunal. Exatamente. Foi uma disputa de todo tamanho, inviabilizou-se o crédito, perderam, né? Tinham dado de garantia um bem, não vou dizer qual, tinham dado de garantia um bem, não conseguiam. Então, resumindo a história, inviabilizou a sociedade, não prosseguiu, tribunal, problemas com o banco, que não conseguiam cumprir. Enfim, senhores, somos irmãos, temos laços de sangue, sim, muito bem dito, mas vamos. Era fazer uma Assembleia Geral. Os sócios, exatamente, muito bem dito. As relações familiares também ficaram afetadas. Não foi só o negócio, as relações familiares ficaram afetadas. Estes 2 irmãos ficaram de costas voltadas. Senhores, é muito simples. Assembleia Geral. Até podemos fazer assim como nós estamos. Não precisamos estar sentados na mesma sala. Exatamente, bem dito. Não precisamos estar sentados na sala. Podemos fazer no Teams, Assembleia Geral. Hoje em dia isso é permitido. Pronto. Fazemos a Assembleia Geral, um está aqui, outro está lá, discutimos, fazemos a ata, depois assinamos. Façam. Ata. A ata é importante ou não? Vamos passar a prestar atenção. Muito obrigado. Ata, livro, se for possível, depois de mostrar um livro, mas pode não ser livro, não é obrigatório, porque senão é a minha palavra contra a tua palavra. Eu disse, que não disse, é e não é. Então,
Como é que se resolve estrategicamente isto? Implementem uma cultura de rigor. Rigor, registro de todas as deliberações. Tudo o que é discutido. Qualquer decisão relevante para a gestão. Quer seja aumento de capital, pedido de empréstimo, investimentos, distribuição de resultados, como falou o Dr. Matap há um bocado. Aquilo tem que estar. Temos o acordo parasocial, mas quando acontece, o acordo parasocial, o acordo de partilha de lucros estabelece as regras. Mas quando acontece, se é uma situação concreta, tem que ser redigida, escrito. Isso é uma situação concreta. Decidimos isto. A Assembleia Geral deliberou que vai se fazer A, B, C, D, desta e daquela forma. Empréstimos, aumentos de capital, tudo tem que estar registrado em ata. Uma minuta assinada por todos, ordem do dia, votações, assinaturas reconhecidas. Isso elimina o risco de hoje estou bem, amanhã não estou, não. Está escrito, existe no mundo. Estamos? Alguma? Pronto. Agora vamos passar a um outro tópico mesmo para fechar, que é... Desculpa, eu queria fazer uma pergunta que, quem sabe, antes de começar outro tópico. Sim, Em caso de empresa, de empresa aquilo unipessoal, né? Porque muitas vezes o- tendo só um dono, ele pode não fazer todas essas atas, mas serem importantes mesmo assim, como for fazer apesar de um investimento, né, externo. exato. É assim, em rigor, a ata aplica-se, no caso, em que há uma pluralidade de sócios. Mas, se quisermos ser rigorosos em termos de compliance, até uma sociedade unipessoal deve ter uma ata. O ano passado ligou-me um cliente, constituiu uma sociedade unipessoal, a dizer: doutor, estou a pedir para me fazer uma ata, quero abrir conta bancária. Ela, todo aborrecido. Eu fui ao banco, quero abrir conta, estão a pedir a ata, mas eu sozinho. Eu disse, se o banco pediu a ata, porque uma coisa é o senhor, vou dar o nome de Raimundo, que é para evitar problemas, né? Nós advogados temos essa questão de confidencialidade, não podemos usar informação dos nossos clientes, porque isso pode nos criar problemas. Ok, doutor Raimundo, uma coisa é o Raimundo, indivíduo, que vai abrir a sua conta bancária. Outra coisa é a Raimundo Serviços SU, Sociedade Unipessoal. São pessoas distintas. O Raimundo é um indivíduo. Mas quando o Raimundo, mesmo sendo sócio único, cria Raimundo Serviços SU, é uma entidade diferente. Então, a conta do banco não é a conta pessoal dele, é a conta da Raimundo Serviços SU, da empresa. Então, ele tem que fazer uma ata desta empresa que é distinta do... E ele tem que apresentar a ata. Não lhe abriam a conta bancária. Eu nunca tinha tido uma situação destas de abertura de conta para uma sociedade no pessoal. Quando ele me veio, eu fiz a ata. Eu disse, eu não sabia. Nunca. Eu sempre trabalhei com sociedades com pluralidade de sócios e ele veio me dizer isso. Fiz a ata, ele levou, foi. Abriu a conta bancária. Agora, a sua pergunta, doutora Tatiana, faça a ata. Não interessa ser um sócio. Porque para efeitos de compliance, até porque são livros obrigatórios, de acordo com o Código Comercial, os livros estão lá, os livros, não vamos entrar em pormenor, que é para não esgotar, mas os livros obrigatórios para as sociedades comerciais estão lá. E uma sociedade unipessoal, apesar de ter um único sócio, é uma sociedade comercial. Isso, o regime é o mesmo. Os livros obrigatórios são. Tem que estar lá. É melhor que esteja. Pronto. Parece uma redundância. Sou eu sozinho é que decidi. Mas não. Não decidiu como Raimundo. Decidiu como sociedade unipessoal. É bom que, porque para efeitos de rigor, tenham as atas, sim. Ok? Nem que seja uma rata curta, muito simples. Assina, põe lá. Tá bem?
Sim, ótimo. Aqui temos uma pergunta do Belmiro que diz como funciona na situação da a sessão da ata numa joint venture. Ok. A joint venture, que é um contrato, quando é registrada, ela é registrada, assina-se o contrato, aquele contrato vai à CREL, é registrado. E tem órgãos. Tratamento é o mesmo. É como se fosse uma entidade, é verdade que não é uma empresa, portanto, é um contrato, é para um determinado fim, mas é registrada na CREL e as decisões têm que constar dadas, porque os riscos são os mesmos, os riscos, as consequências são as mesmas. Tudo isso que nós estamos a dizer, no caso de uma sociedade, também pode acontecer no caso de uma joint venture. Se alguma coisa corre mal, não está registado, vamos ter as consequências são exatamente as mesmas. Então, a joint venture também deve ter. Tem órgãos, não sei se é um caso concreto, mas deve ter órgãos, deve ter um órgão de gestão, uma reunião dos sócios, das partes, não é? Sempre que se reunirem, façam uma ata, assinem e arquivem. Há muito que a gente pode dizer sobre as atas davam para ficarmos aqui a noite inteira a falar, mas lembrem-se disto. Parece um pormenor, mas é a diferença entre receber $1 milhão. Lembrem-se que é a diferença entre receber $1 milhão e não, porque não tinha atas. Bom, há outras questões que eu não trouxe, mas este era o slide do due diligence sobre as questões de governação e os riscos. Está bem? E mesmo para terminar, vamos falar sobre uma questão, muito obrigado, vamos falar sobre uma questão que tem a ver com a nossa vida. Imaginem, na linha do tempo, todos nós vamos fazer uma linha do tempo, não é? 2019, tive uma ideia brilhante, sentei com a doutora Tatiana, com o doutor Ramiro, eu só estou a falar os nomes deles, desculpem, não é por mal, é mesmo para não ter problemas jurídicos. Com estes dois eu sei que não vou ter problemas. Então, sentei-me com a doutora Tatiana, senão vou dizer, usou meu nome, direito de nome, tem que ter muito cuidado. Então, com eles não vou ter problema. Doutora Tatiana, sentamos, tivemos uma ideia brilhante em 2019, constituímos uma startup, começamos a trabalhar, deu certo, 2020, bom, eu quero pôr as coisas ao contrário, para não parecer que sempre é do lado feminino, vou pôr as coisas ao contrário. Eu constituí a Tatiana conheceu quem é a Tatiana? É fictício, atenção, é fictício. A Tatiana conheceu um nome fictício, dê-me um nome qualquer nome. Diga o Orlando, assim também não põe problemas. Não, mas eu sou teu sócio, não pode ser, tem que ser. Ok, então eu não sou sócio. O Raimundo está aí. Pronto. Então é assim, a Tatiana e o Raimundo tiveram uma ideia brilhante, montaram a startup deles, 2019. Em 2020, a Tatiana conhece Orlando. Ei, Tatiana, como é? Dança. Vamos, move in, começamos a morar juntos. 2019, 2020, 2021. Morar juntos de verdade, não é aqueles encontros ocasionais. Moramos juntos, né? 2023. A empresa está a bombar. Paramos aí. Eu quero fazer-vos uma pergunta. Vocês já ouviram a expressão? Quem já ouviu, conhece a expressão? Não somos casados oficialmente. Conhecem essa expressão? Sim. O que é que significa isso? Senhor Carlos, o que é que significa? Não somos casados oficialmente. O que é que significa? Se o Carlos ou qualquer outra pessoa pode. O que é que significa? Não somos casados oficialmente. Vamos lá, eu quero ouvir as vossas opiniões, as vossas respostas. Digam o que quiserem. Estamos a conversar aqui. Todos os dias. Eu não sou casado oficialmente. Não, eu não sou casado oficialmente. O que é que isso significa? Viver maritalmente. Ok, mas
quando não há união de comunhão de bens juridicamente formalizado. Ok? Mas, Que o nosso casamento não abrange questões legais. gosto desta resposta. Vou mais, continuando. Aqui, Sani, não estamos, desculpa, não consegui ler, não estamos registrados no cartório, não é isso? Foi essa a pergunta. Sim, acho que nós estamos. Tatiana, pode ajudar-me? Há uma resposta aqui da Sânia, colega Sânia, diz: nós estamos. Sim, nós estamos não registramos a união no cartório. Exato. Olha, todas as vossas respostas estão certas. Querem que eu vos diga? Tenho uma notícia muito triste para vocês. Não estamos casados oficialmente, não significa nada. Não existe isso, não estamos casados oficialmente. Nada. Não há isso. Esqueçam, ok? Não há isso. Desde 2019 que não há isto. E outra coisa, não é objeto de hoje, mas faz parte. Filhos, atenção. Aquele filho, não estamos casados, eu não registrei. Não há isso. Já não há filhos ilegítimos. Não há isso. Estou casado, tenho um filho. Antigamente falava-se de filhos ilegítimos. Não há filhos ilegítimos desde 2019. Não há filhos legítimos. Não sou casado oficialmente. Desenganem-se. É a maior mentira que nós contamos a nós próprios. Vamos voltar ao nosso exemplo. 2023, fizemos 36 meses, 3 anos. Morávamos juntos, de forma constante, no bairro todos conhecem, os vizinhos sabem. 36 anos. As coisas entre eu e a Tatiana não correm bem. Tatiana, pronto. Ok. Sai da minha casa. Tatiana diz, sai da minha casa. Leva tu, sabe? Acham que eu vou sair com o quê? Só com a minha mala? Vamos lá. Respostas. O que acham? Vou sair só com a minha mala? Não. Não vou sair só com a minha mala. Eu, naquela sociedade da Tatiana e o Raimundo, eu tenho 50%. Sou coproprietário da empresa da Tatiana. Ao fim de 36 meses, 36 meses não é nada, passa rápido. Não é aquele casamento civil que nós conhecemos tradicional, né? Não interessa. Mas metade da cota da Tatiana, ou seja, o Raimundo tem 50%, a Tatiana tem 25%, os outros 25% são meus. Sem nunca ter investido um único metical. Está claro? Não faça isso. Não faça isso, Yolanda, né? Por quê? Porque se for ao contrário, se for uma esposa que vive com... Eu vou ter que dizer o nome. Matavel, que faz chapa, tem negócio de chapas. Vive com Matavel, tem filhos. E acontece alguma coisa com Matavel. Se não houvesse esse mecanismo, esta senhora ficaria na miséria. Então, esta lei de 2019, que reconhece a união de facto, eu costumo dizer que é muito perigosa. Ela é benéfica, atenção, não estou contra, é benéfica, mas chama atenção para nós termos muito cuidado quando estivemos a estruturar os nossos negócios. As nossas relações pessoais têm que ser estruturadas de forma que não interfiram nos nossos negócios. Há 3 requisitos, não vamos entrar em pormenor porque o objetivo não é este, há 3 requisitos para uma união, para a minha relação com a Tatiana ser considerada, para todos os efeitos, equiparada ao casamento. E pior, já vos explico porque é pior. Pior não, mais grave.
é preciso que a gente seja coabitar de forma singular. Não é Tatiana hoje, Joaninha, não. Eu e a Tatiana temos que ter uma relação singular. Reconhecermos que estamos numa relação. Não interessa se tudo o que vocês disseram aqui, registro, cartório, temos a coabitar e esta nossa relação é pública. Não é aquele de esconder, aparecer à noite, não, é pública. As pessoas sabem. Se perguntarem, as pessoas vão dizer, não, sim, não é aquilo de eu ter alguém que esconde, não aparece, não, tem que ser pública. Tem que ser uma relação que é possível no bairro, os vizinhos confirmarem. 3 anos. Só são 3 anos. 3 anos passam rápido. 36 meses. Ao fim deste tempo, esta relação tem consequências jurídico-patrimoniais. E mais, no casamento, aquele que nós conhecemos civil, eu tenho opções. Eu tenho 3 regimes. Tenho o regime da comunhão. Tenho o regime da separação. Tenho o regime da comunhão de adquiridos. E há um terceiro regime. Doutor Raimundo, ajude-me. São 3 regimes. Comunhão de adquiridos. Comunhão Geral de Bens. Comunhão Geral de Bens. Obrigado. Põe. Obrigado, doutor Raimundo. E naquele casamento que vocês dizem oficial, eu tenho opção, eu posso celebrar a convenção antenupcial. Eu posso, antes de me casar com a Tatiana, ir ao cartório e dizer, ok, Tatiana, vamos nos casar amanhã. Mas tudo o que eu tinha antes é meu, tudo o que tinhas teu é. Nós celebramos na convenção um contrato. Excluímos, separamos os patrimónios daquele regime. Mas neste regime da união de facto, adivinhem, a partir do dia em que nós começamos a viver, tudo o que nós adquirimos ou construímos é de quem? Senhores? Todos. É de todos. É o regime obrigatório por lei, comunhão de adquiridos. Tudo que nós não interessa, eu fiz sozinho. Desculpa, não fizeste sozinho. Então, ao fim de 3 anos, dos 36 meses, não é? Atenção aos requisitos, fizemos 36 meses. Retroagem os efeitos. A partir, a colherinha que a Tatiana comprou no primeiro dia, é minha, é nossa. Aquela cadeira que está na sala, que a Tatiana disse que comprou com o dinheiro dela, mas nós estamos juntos esses 3 meses, esses 3 anos, não é? Aquela cadeira é nossa. Ao fim de 3 anos. Bom, eu não te quero assustar. O objetivo aqui nosso não é assustarmos. Doutor Raimundo, não estou a ser muito violento. Não, por acaso não. Tens um bom tema, não é assustar. tema seja muito sensível, mas não estamos a ser violentos. Não. Nós temos que falar sobre estas coisas porque elas, infelizmente, acontecem. Temos um caso prático, mas não, acho que não há necessidade de entrarmos, acho que ficou claro. Temos um caso concreto que aconteceu, mas neste caso, o que aconteceu foi que a esposa, e é muito triste porque os dois construíram, a esposa, infelizmente, faleceu, e nesta situação, deste regime de comunhão, e os pais, eles não tinham filhos, os pais concorrem para a herança. Os pais concorrem para a herança da filha. Não é? Então, é um caso muito triste, não vou trazer aqui. Vamos falar das estratégias para lidar com esta situação. Primeiro é preciso estarmos cientes de que a partir do dia 1, fim de 36 meses, acabou. Não é? Preciso estarmos cientes disso. E é preciso podemos fazer uma coisa que se chama contrato de coabitação. É muito simples, não é problema. Estamos cientes disso. Nós não fizemos, não somos, entre aspas, casados oficialmente, mas nós estamos, e eu tenho o meu negócio. E não tenham medo de fazer isso, senhores. Não é falta de confiança, não é desconfiança, é uma medida de maturidade, é uma medida de proteção do vosso patrimônio. Não tenham receio de fazer isso. Vai dizer que eu estou aqui pelos bens. Não, senhores. Não é falta de confiança,
no parceiro, ou no irmão, na família, tudo isto da atas, escrever. Não é isso. Antes, pelo contrário, é uma medida que demonstra respeito, maturidade. E nós temos que ter esta abertura. O problema é que as relações das pessoas não falam. As pessoas têm que comunicar, dizer, olha, isto, colocar as coisas na mesa. Não faz nada escondido, faz abertamente. Isto pode garantir que o seu patrimônio, que é gerado com tanto sacrifício, permanece protegido. A tal blindagem que está num dos slides. Tatiana, podes os slides, por favor. Os slides não estão a ocorrer. A blindagem é tal blindagem para proteger o patrimônio. Faz-se um contrato de coabitação. Olha, temos um contrato que estipula as regras patrimoniais. Simples, tão simples quanto isso. Não vamos entrar em detalhes, mas é possível. E depois, nos estatutos ou nos pactos sociais, meu amigo já falou atrás, colocar isto, que em caso de morte, qualquer coisa do parceiro, quais são as regras, aquela cota pode ser amortizada, que é para não haver disputas, tudo isso pode ser protegido. No final do dia, todas aquelas ferramentas de que nós falamos podem ser usadas para evitar que eu amanhã saia com 25% da empresa da Tatiana. Se a Tatiana tomar as devidas precauções em 2019, aliás, em 2020, quando nós nos conhecermos, e tomar essas precauções, fazer as blindagens necessárias, vai evitar que amanhã tenha de sabor. Infelizmente, quando estas questões a gente começa a falar, são apaixonados, a gente perde, já são 20 horas, eu tenho que parar até porque temos que interagir, mas é aqui onde se cruza a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Aquele encontro, aquele drink que fomos tomar no Southern Beach, sabe? Como é que se chama aqui? Southern Beach, como é que se chama ali? Eu nunca entrei ali, como é que se chama? Nunca entrei, é muito caro aquilo. South Beach. Como é que é? South Beach. Isso. Aquele encontro que começa ali no Southern Beach, nesse sítio, pode acabar mal, senhores. Pode destruir todo o teu negócio, pode destruir tudo que você construiu. Então, tenham cautela. Então, vou terminar com isto. Vamos ter oportunidade para falar, imagino, mas protejam o vosso patrimônio, não é? Não deixem que o afeto, os laços de familiar, turvem a vossa clareza, o vosso rigor e prejudiquem o vosso patrimônio. Existem ferramentas para proteger. E não tenham receio, não tenham medo de dizer, vai dizer que eu estou... Não, não é. Não é. Aliás, isto até é mais verdade para quem está a começar do que para... Eu não estaria a ter esta conversa com as grandes empresas. Essas têm escritórios de advogados e não sei o quê. Quem está a começar precisa mais do que ninguém desta proteção. Porque isto é a diferença entre o sucesso e o fracasso. É a diferença entre Tatiana continuar o negócio dela com o Raimundo e começar a coxar. Porque eu não vou só querer os lucros, vou começar a interferir. Não sei se estão a ver. Talvez eu não conheça a estratégia da empresa, vou começar a interferir. Bom, vocês vão me perdoar, eu quando começo a falar sobre essas coisas, sou tão apaixonado que não consigo parar. Vocês têm que mandar parar. Mas eu espero e o doutor Raimundo também, espero que a gente tenha trazido as luzes. Estamos dispostos para continuar esta conversa. Orlando, muito obrigada. Eu queria só, acho que tens 2 slides antes de terminar aqui, que faria muito, seria uma forma ótima de fechar, né? Melhor ainda do que fechar agora, porque cobre também o assunto do trust que o Belmiro levantou durante, logo no início, né? Yeah. Então, acho que que estava... ok, aqui os holdings. Tem aqui a Holding Trust, mas a anterior a esta aqui, Raimundo, por favor. A anterior, exatamente, tem aqui a ruptura de voz, falamos o falecimento, depois o litígio, a avaliação, ótimo, né? E depois é que, tem aquilo do Trust, exatamente. Então, acho que o assunto do Trust, só para respondermos ao Belmiro. Obrigado. Obrigado, Tatiana. É assim, eu tinha conversado com o meu bom amigo e colega Raimundo que nós não íamos abordar estas questões, até por uma razão muito simples. Em Moçambique, no nosso ordenamento jurídico, o trust não está regulado.
Não existe trust em Moçambique. Podemos falar, hipoteticamente, mas não existe trust em Moçambique. Mas pronto, podemos falar. Empresa, todos sabemos o que é empresa, né? Empresa é aquela organizada, a trust é um fundo fiduciário, é um fundo, não é? E administra bens. Não é propriamente uma empresa, mas é um fundo que é criado para a administração de bens, um fundo fiduciário. Nós não temos essa legislação assim como trust. Bom, temos algumas figuras que se equiparam, mas nós não temos o trust. Mas a grande diferença, para não entrar em muitos pormenores, é que, enquanto que a empresa tem um plano de negócios, nós temos operações diárias, o fundo, o trust, recebe patrimônio, dinheiro de alguém, por exemplo, para gerir. E eles podem investir esse dinheiro para gerar rendimentos, mas é mais uma entidade de administração. Muitas vezes são instituídos trusts, vamos lá supor, dá o nome de um cantor famoso aqui, dê-me lá, sim, não quero entrar em problemas, dê-me o nome de um cantor que vocês gostam. E eu não quero entrar, não fui eu que disse, dê-me um nome qualquer, vamos lá, uma cantora. Michael Ok. Jackson, que não existe. Bom, eu estou a falar aqui em Moçambique, mas pronto. Ok, Michael Jackson, pronto, tudo bem. Michael Jackson podia, e ele fez isso, a propósito, ele fez isso, ele criou um trust. Trust vem de confiança, do inglês de confiança. Ele criou um trust que ficou com o dinheiro e ele queria que servissem para os filhos. Os filhos eram menores na altura. Ele criou esse trust que ficou a gerir o dinheiro que mais tarde seria dos filhos. Então, mas esse dinheiro não fica parado, não fica assim, tipo, está no banco. Eles podem fazer investimentos, podem fazer crescer aquele dinheiro, mas é basicamente esta entidade de administração. E nós não temos isso aqui em Moçambique. Ele fez isso e pronto, se começou com 1 milhão, acredito que aquilo deve ter multiplicado, deve ter virado 5, 10, 15 milhões ao longo dos anos. Mas esta é que é a grande natureza do trust e nós infelizmente não temos. Infelizmente não temos aqui em Moçambique, mas essa é que é a grande diferença entre trust e uma empresa. Mas o trust também gera receitas e temos noutras geografias, noutras jurisdições, não sei se na África do Sul temos, mas temos, não é? Pronto, temos o trust e usa-se muito para este efeito, não é? E mesmo ainda o Michael Jackson, sei que ele, para a família, ele criou um trust para a família toda, criou também um trust que era para uma parte do dinheiro, porque ele tinha um grande amor, uma boa relação com a família. Ele não queria que a família passasse necessidade. Então, em vez de estar a dar dinheiro ao German, Latoya, Tito, individualmente, ele criou um trust. Então, esse trust, ao qual ele alocou um valor, uns tantos milhões de dólares, e este é gerido de forma profissional, é sujeito a auditorias, tem legislações, por isso é que é importante que haja legislação. Tem auditorias, tem administradores, e esse é o dinheiro que ele garantiu que está a sustentar a família. Ou seja, a família não passa necessidades e não vai passar necessidades, porque ele alocou, vamos lá, 10 milhões de dólares. E o Trust está a gerir, está a administrar este dinheiro que garante o sustento da família dele até hoje. Penso que a mãe é que está a tomar conta disso, não estou a erro. Mas pronto, é basicamente a natureza, a grande diferença entre uma e outra. E é preciso haver profissionais para fazer a gestão do trust. Não é um Orlando que aparece na esquina, não. São pessoas altamente qualificadas, licenciadas para fazer este trabalho. Porque o trust geralmente gera muito dinheiro. Obrigado. Acho que está muito claro. Ah, caso haja alguma pergunta, pode levantar as mãozinhas e podemos esclarecer rapidamente. Uma questão, tens com uma mãozinha, ou pode só logo começar a falar, também não somos muitos. Sim, não somos muitos. Esta é uma oportunidade de esclarecer, de fazer
nós que quando fizemos o desenho desta sessão era mesmo para isso, para poder, né, começar a provocar aqui alguma reflexão no seio dos empresários para pensarmos fora da caixa, né, legalmente, né, fora da caixa, para nos organizarmos e nos prepararmos. E vejo aqui a mãozinha da Yolanda, por favor, Yolanda, palavra. Boa noite, Tatiana, Orlando e os demais que estão a acompanhar. Sim, a minha questão aqui falou-se muito, e como o Orlando falou, explicou, falou-se mais de empresas com vários sócios, não é? No meu caso, a minha empresa está registrada como SU, Sociedade Unipessoal. Mas fiquei aqui com uma dúvida, principalmente neste último ponto em que o Orlando esteve a dar exemplo de pessoas que vivam juntas, que por mais que não sejam casadas, e etc, etc. Eu gostaria de perceber, no meu caso, eu sou casada e, por acaso, em comunhão de bens adquiridos, e tenho aqui a minha empresa formada, não, constituída como uma sociedade unipessoal. E, por acaso, na altura que estive a tratar a documentação, realmente também foi-me exigida que eu fizesse a ata. Então, eu gostaria de saber, nestes casos, qual é sei lá, o impacto, ou se há alguma precaução que devia ser tomada, ou se está tudo bem, não tem que preocupar, não é? Estamos a falar aqui de, pronto, não é? De situações... resumindo, acho que é isso, acho que conseguiram entender, não é? Sim, entendemos. Uhum. Doutor Raimundo? Muito obrigado, doutor. Bom, talvez permitam-me, antes de tentar responder ou contribuir para o esclarecimento, dar mais uma figura jurídica que o Código Comercial reconhece com relação às empresas e por aí em diante. Nós temos, para além das sociedades unipessoais, as mais famosas, não? As sociedades unipessoais, temos as sociedades por cotas, unipessoal por cotas, não é? Mas também temos o empresário individual. É preciso que a gente também tenha em conta que existe esta figura do empresário individual. O Código Comercial vai fazer a ligação entre este indivíduo e o Estado, né? Se ele vai escolher, seja a sociedade anônima, seja uma sociedade por cotas, é a forma como ele vai se apresentar dentro daquilo que é o quadro legal do quadro legal das sociedades em Moçambique no geral. Agora, não sei se eu estou alinhado com a questão, está preocupada com o seu patrimônio, ou está preocupada com alguma segurança. A minha resposta seria, não sei há quanto tempo está casada, não sei qual é o regime, mas a resposta seria sim, a sua sociedade ou a sua empresa pode fazer parte daquilo que é o seu patrimônio. Com o seu cônjuge. É preciso também aqui voltar a fazer um pequeno paralelismo. O Dr. Orlando disse muito bem há pouco tempo, quando disse que uma coisa é o Raimundo como pessoa, a outra coisa é o Raimundo como sociedade. Ora, se eu coloco o Raimundo como sociedade, nós temos duas pessoas. O Raimundo Sociedade de Serviços, e temos o Raimundo como pessoa. Mas se eu coloco o Raimundo como empresário individual, há uma probabilidade muito grande de, se um dia eu tiver algum problema com o Estado, ou se tiver alguma questão em que estou numa querela jurídica, ou estou numa disputa em que a dado momento não tenho patrimônio, ou não tenho condições de pagar uma dívida, vamos lá pegar aqui um exemplo muito claro,
tratando-se da escolha do empresário individual, o Estado pode atacar este empresário individual. Se, numa outra hipótese, tratando-se de Raimundo e a sociedade de Raimundo, o regime vai ser diferente de Estado atacar o Estado ou o credor, melhor dizendo, atacar aquela cobrança. Portanto, sendo empresário individual, está muito mais exposto, ao passo que sendo uma sociedade comercial, uma sociedade por cotas ou uma sociedade por ações ou uma sociedade anônima, há uma proteção um pouco mais blindada em relação à sociedade, ao empresário individual. Exato. Obrigado. Exato. Só para completar, eu pensei que o Dr. Raimundo fosse fazer referência a isso. A questão do limitada. Aquele LDA é muito importante. Aquele LDA é limitação de responsabilidade. Ou seja, responsabilidade limitada ao património dessa entidade. Não sei se é o caso. É sociedade unipessoal limitada, certo? Senhora Yolanda, é isso, né? Sim, É sim, limitado. é o caso. E talvez eu também não expliquei, era no sentido de saber amanhã isola, né, desse errado, se isso havia de acabar afetando a minha família. Neste caso, eu sou casada, depois também tenho um filho, já é nesse sentido, porque até agora está tudo bem, estou a fazer o negócio pode prosperar, se prosperar ganhamos todos, mas se Vai de prosperar, repente vai ter prosperar. alguma coisa, não é? Eu sempre pensei que isso não fosse afetar diretamente, talvez ao meu cônjuge e aos meus filhos, era mais era para ter clareza neste sentido. É assim, eu vou ser muito sincero, ok? Muito sincero consigo. Normalmente, eu não gosto de dar opiniões ou parecer sem ter os elementos todos na mesa. É como preparar um prato sem ter os ingredientes. Aí depois vai faltar sal, não está bom. Eu quero todos os ingredientes. Eu pego, começo a preparar o prato. Então, neste caso, é muito difícil para nós darmos uma opinião sem ter todos os dados na mesa. E aqui, naturalmente, não podemos fazer isso. Mas os contornos gerais, nós colocamos tudo como hipóteses. Podemos abrir 5 ou 6 hipóteses. Caixa 1, se. Caixa 2. Então, de uma forma geral, se não há nenhuma blindagem, em princípio, a responsabilidade é do património da empresa. Agora, disse que o regime, qual era, desculpe? Comunhão de adquiridos. Sim, bens adquiridos. Adquiridos. A empresa foi constituída antes ou depois, desculpe, se não for indiscrição, antes ou depois do... Depois. Essa empresa é património, é um bem adquirido, ou seja, as suas cotas é um bem adquirido na constância do matrimônio, então, entra património... Para partilha. Da família. Exatamente. Ótimo. Acho que vamos parar por aqui para não darmos um conselho jurídico universal, mas a Yolanda é afortunada porque ela é membro do nosso ecossistema, então, porque hoje era o cheirinho, não é mesmo? Nós, como ecossistema, temos um processo todo, né? Este é o primeiro passo, olhando para o pilar da legalidade, né? Ela vai fazer a avaliação da sua empresa e da sua situação, né, de cada dos pilares, vai ter um benefício, né? Nós, por exemplo, no Orlando é um dos nossos embaixadores, então está dentro também do ecossistema, então ainda pode até beneficiar-se ali num processo de ter mais uma dica, né? E para quem está interessado em saber mais de como é que nós funcionamos, eu posso apresentar, posso ter o espaço para finalizarmos.
Ok, share screen. Para quem quer saber um bocado mais do o que é que nós fazemos, como eu já tinha mostrado um bocadinho no início, nós somos um ecossistema privado para empresários que desejam construir e proteger e escalar a riqueza, né, com propósito. Então, nós apoiamos mesmo nisso, criar essa estrutura, você ter o conhecimento de como blindar, como construir um negócio, né, que vai além da sua existência. Falamos aqui que pode acontecer muita coisa e você não poder gerir o negócio aos 50 anos que deseja, não é mesmo? Como é que a sua família vai ficar? Como é que o seu negócio vai ficar? Será que vamos enterrar você junto com o negócio ou ele vai perdurar? Não é mesmo? Será que alguém vai levar avante o seu negócio? Então, a ideia é essa mesmo, é poder ajudar na estruturação do negócio para ele poder crescer, né? E depois também poder criar um legado, né? Nesse processo todo, nós temos um programa de cerca de 18 meses, onde a gente cobre tudo, né? Começamos fazendo o diagnóstico e depois do diagnóstico, no diagnóstico, se você foi fazer online, a Yara peço para botar mais uma vez o link, é um diagnóstico grátis que está no nosso website, mas ali você vai cair em dois potes, ou crescimento ou escala. Mas depois de você entrar no ecossistema, nós aí trabalhamos consigo, porque fazemos uma auditoria empresarial mais uma vez, e o pilar da legalidade começa aqui, é o primeiro, onde depois de fazer toda a avaliação intensa, nós dividimos, né, em 4. Onde é que você realmente está? Está na sobrevivência, né, onde faz um rendimento mesmo para sobreviver, ou está a escalar o seu negócio, está com um negócio estável, ou está a escalar o seu negócio, ou já tem um propósito, está a pensar em legado, por isso, aí fora onde começamos a pensar nos trusts, que mencionou aqui o Belmiro, começamos a pensar em holdings, começamos a pensar num legado, sucessão, por aí fora. Tudo isso nós cobrimos. E, claro, sabemos que internamente não temos a legislação para certas coisas, por essa razão que nós temos parcerias, usamos o network que eu tenho internacionalmente para poder fazer trust na África do Sul, nas Maurícias, na UK, nos Estados Unidos, né? Mesmo dentro desse processo. Até, né, ou como uma das nossas, dos nossos pilares é, né, um crescimento olhando para fora. Ok, vamos primeiro olhar para dentro, você pode crescer a sua cota de mercado, não é mesmo internamente, mas também pode dizer, olha, eu quero exportar. Então, olhamos também para a exportação como uma estratégia de negócios. Alguns de vocês sabem que eu lido com o Brasil, China, Turquia, por aí fora, no mesmo em termos de negócio, né? É uma oportunidade, dizer, olha, vamos agora exportar o seu negócio, mas também podemos importar, então importamos desses países também, ou vamos dizer, olha, podemos internacionalizar, então também podemos criar o seu negócio em outro sítio. Né? Eu pessoalmente tenho 4 negócios fora de Moçambique, então registra o teu negócio fora de Moçambique, abre lá novos negócios ou delegações, você pode decidir o que quer fazer, né? A gente olha para isso e ajudamos você a chegar a esse outro nível. Então, é mesmo um acompanhamento que permite que você possa fazer as coisas mesmo com mão na massa. Não é... não, é mão na massa. Você está a receber informação, você está a receber boas práticas, você vai fazer a implementação, você pode trazer alguns dos seus colegas para para participarem consigo em momentos chaves, não é mesmo? Digamos, também fazer uma análise de mercado, né, em termos a gente chama suitability, né? Então, em termos da conformidade do seu produto com o mercado, você pode ter alguém do seu comercial, do seu marketing a participar. Estamos a olhar para finanças, você pode ter também alguém das finanças, um colega seu diretor financeiro, a olhar para isso. Então, é muito mão na massa, a sua equipa colabora, aprende, e você traz de volta, né? Tem a oportunidade de estar com outros empresários. Então, é isso, né?
Então, em 30 dias, a gente faz essa auditoria toda. Nós, na semana passada, tivemos o evento do Ikigai, que era olhar para a- o seu propósito e como é que você pode gerar renda, não só nesse negócio, mas em outras, a criar outras fontes de renda. Tivemos até, com algumas das pessoas que estão aqui hoje e foi bastante interessante. Algumas ideias que as pessoas pensavam que era somente um hobby e nem poderiam pensar em rentabilizar, saíram dali já com, afinal de contas eu posso rentabilizar e já tenho uma ideia, ok? Depois, em 60 dias, você vai poder fazer uma análise né, dos seus preços, do seu produto, qual unidade ele está estruturado, a sua equipa. Será que essa equipa vai lhe levar a alcançar os objetivos que você quer a longo prazo, nos próximos 24 meses, ou 36 meses, 72 meses? Será que é a equipa certa? Como é que você pode melhorar isso? E a ideia é que no final de 90 dias você tem um plano estratégico de crescimento muito claro para onde é que você vai, né? E depois vamos por aí, 120 dias até os 18 meses, várias coisas que a gente vai trabalhando no seu negócio para chegar lá. Então você tem que fazer, né, a gente diz, olha, se quer, né, para chegar lá, mas se queres ir com outra pessoa a apoiar-te, faz mais rápido. E nesse caso, com a Osher, nós possibilitamos, como eu dizia, que podes fazer isso com um colega, podes ter para poder também aprender e transformar o seu negócio. Então, é uma oportunidade que nós oferecemos aqui aos empresários, né, de se juntarem ao nosso ecossistema de negócios, né, e poder cobrir. Há um investimento a ser feito, nada é grátis, né? Temos o tempo dos nossos especialistas em cada área, então você faz um investimento mensal, mas que acreditamos nós que você tem um retorno, um investimento rápido, né? A nossa a estimativa que a gente vê em outros sítios é que no final de 3 meses você já está começando, você já ultrapassou isto, né? Já consegue fazer, rentabilizar o seu negócio para pagar também o seu investimento inicial. E não só, nós também damos a oportunidade de você convidar alguém para se juntar e se essa pessoa se junta, você, de forma recorrente, ganha os 30% do pagamento da outra pessoa. Por exemplo, eu tenho pelo menos uns 6 mentores e entre estes meus mentores isso acontece porque nós acreditamos, somos empresários, estamos sempre a faturar de alguma forma por aí, né? Então, é uma oportunidade de você crescer, você garantir que outros empresários crescem e você está a rentabilizar sempre também a renda passiva, né? A renda passiva é um dos pontos que a gente também toca durante o evento. Então, é isso, né? Se estiver interessado, acredito que a Yara posto aí também os nossos dados de como fazer o registro, temos a nossa página, você pode ir lá e pode entrar em contato conosco e espero que tenham gostado. Por favor, preencham o poll que está aí e caso haja alguma questão também, estamos aqui disponíveis. Obrigadíssimo. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Tatiana. E até Eu quero breve. agradecer a vocês. Quero Muito agradecer a vocês. Então, caso haja alguma questão, Muito obrigado. obrigado, Orlando, obrigado, Raimundo, Muito obrigado. né? Espero que tenham preenchido o poll. Vamos lá ver. Vejo só uma resposta ao poll. Por favor, preencha o poll só para a gente saber se foi bom, vamos melhorar. Tem aqui nos 3 pontinhos. Acho que vou encontrar aí o poll, né? Isso, o poll está aquilo. Desculpa, tá vendo nesta. São 9 pontinhos, aquele quadradinho de pontos. Quadradinho de pontos, aqui do lado direito, embaixo. Não sei se eu vou partilhar meu ecrã só para poderem ver de novo. Não sei se conseguem ver aqui embaixo, aqui do lado direito, embaixo. Aqui embaixo eu vejo aqui. Yara, onde é que consegues ver o teu? Ou já encontraste? Ok. Então, agradecemos o feedback.
podemos sair, né? Obrigado, Orlando. Estava só a pegar o feedback dos colegas. Muito obrigado. Orlando, obrigado, Raimundo. Tchau, tchau para vocês. Obrigado. Até breve. Com licença. Muito obrigado. Até breve. Beijo, boa noite. Com licença. Tá bem. Tchau, tchau. Obrigado. Kátia, gostaste?